precisava contar uma história de maldade aqui, mas eu tenho que contextualizá-la com o momento. A minha primeira prisão na polícia. Eu me formei em 91, eu tinha meus 21 anos de idade, e eu fui comandar uma companhia de polícia no município de Resende, ali próximo a Visconde de Mauá, Penedo, uma região de maconheiro, né? Na verdade, seja dito. Então, e 21 anos eu motivado, eu queria fazer a primeira prisão da minha vida, e o personagem escolhido era o velho do Rio, maior traficante de maconha de Mauá, 65 anos, morava num casebre paupérrimo em Mauá, e fornecia maconha ali no varejo para os bicho-grilos ali da região. E eu tentei, não consegui, né? Eu me fantasiei de maconheiro, né? Fui lá algumas vezes, mas ele não vendia maconha para mim primeira, segunda, terceira vez. A quarta vez eu consegui convencê-lo que realmente eu era maconheiro. Ele falou: olha, eu não vendo esse negócio não, mas eu tenho um negocinho aqui, eu vou te dar. Aí, quando ele foi lá buscar a maconha, eu já estava com a algema, já coloquei a algema no pulso dele, 65 anos de idade. Falei: velho do Rio, tu perdeu, você está preso. Aí ele falou: mas você, o que você é? Eu falei: eu sou policial, você está preso, você forneceu maconha em Mauá durante anos, acabou teu momento aqui de traficante. E a esposa dele apareceu na sala com a filha. Aí: meu bem, está acontecendo alguma coisa? Ele: não, está tudo certo, a polícia está aqui, mas eu vou resolver esse problema. Aí eu olhei pela porta e vi a esposa dele cega e a filha cega também. E, de fato, ele fazia um tráfico ali famélico, se existe isso, né? Mas ele praticava o sustento da família com aquela atividade, além de plantar aipim também na roça de casa, plantava mandioca. Eu coloquei todo mundo num fusquinha da polícia, levei para a delegacia de Resende, inclusive a filha e a esposa, não presa, logicamente, mas eu não tinha como deixar as meninas na casa, as senhoras na casa. E o delegado de Resende ficou olhando para mim com a cara de brabo: Pimentel, o que você arrumou? Que problema para mim? Falei: olha, eu cumprindo a lei, né? Mandou prender, prendi. Alguns dias depois eu estava no fórum de Resende para o julgamento do velho do Rio, o libelo de acusação. Eu cheguei no fórum, abri a porta da sala de audiência, o juiz estava me olhando com a cara de brabo, ficava me olhando, o juiz. Aí a promotora também me olhando assim. Aí o juiz e a promotora: o senhor que prendeu? Eu falei: fui eu. A gente pode conversar contigo ali, isolado, ali? Aí me levaram para uma sala, me deram uma bronca, né? Tá maluco? Olha o que você fez. Será que precisava prender mesmo? E essa foi a minha primeiro contato com o mundo da segurança pública. Ano de 91, o contexto mundial era guerra às drogas, satanização, estava se desenhando o Plano Colômbia, e no ambiente mundial não tinha terrorismo, acabou a Guerra Fria, era o inimigo do mundo. Isso foi reproduzido no Rio de Janeiro, e no interior, na capital. Na capital, virou uma situação típica realmente de guerra. Posso apresentar o primeiro slide? Opa, perdão. Aqui eu que aperto esse botão, no caso. Desde 6, 7 anos a gente fala que essa polícia, depois a gente muda de ideia. Eu nunca mudei de ideia. Fui mantendo essa ideia na cabeça, firme. Às vezes eu chego aqui de manhã, eu boto essa farda, eu estou me sentindo invencível, né? Dá vontade de ir para o morro e tudo mais. De vez em quando eu chego aqui de manhã e me dá uma sensação de medo. Mas eu queria ter a oportunidade de participar de uma ação já. Acabei que não participei de uma, participei de centenas, né? Talvez nas Forças Armadas eu não tivesse essa oportunidade, né? O discurso era de guerra, a vontade de participar de uma guerra. E nesse momento chega lá um documentarista brilhante, Katia Lund, de João Salles, no BOPE, e pega esse momento da minha vida. E por que guerra particular? Eu chegava em casa e contava, para o meu pai, todo dia o resultado daquela operação do dia. Geralmente 5, 6 mortos, 4 mortos, fuzis apreendidos. No início meu pai dava um pouquinho de atenção, meu pai morador de Copacabana, classe média. Um dia meu pai fala: filho, não conta mais essa história não, porque o que você está fazendo não me interessa.
eu continuo sendo assaltado quando caminho nas ruas. Ou seja, não atende minha necessidade de segurança pública, muito menos a do morador de favela. Porque você vai lá, dá tiro, causa pânico, medo, bala perdida, e isso é uma guerra particular. E eu não estou feliz com isso, como morador de asfalto, certamente o morador de favela também não está. Então é o início ali de uma inflexão que, na verdade, foi gradativa. Quem viu o filme Tropa de Elite lembra da tal Operação Papa, desenvolvida pelo BOPE. Se o Papa soubesse disso, com certeza ia excomungar todo mundo lá no BOPE. Mas o Papa vinha dormir uma noite no Rio de Janeiro, no Morro do Turano, na casa do arcebispo, e o BOPE foi convidado pela Secretaria de Segurança Pública a pacificar o Turano para que o Papa dormisse uma única noite. Tivemos ideias assim, interessantes, assim, sugerimos que o Papa dormisse em Copacabana Palace, alguma coisa parecida, mas não funcionou. Para aterrissar o helicóptero do Papa, teve que devastar um pedaço de Mata Atlântica, porque o helicóptero ainda aterrissava lá em cima também. Ou seja, o Papa causou um problema ambiental e um problema de segurança pública, porque o BOPE demorou 6 meses para pacificar o Turano. E dezenas de mortos, dezenas de balas perdidas, muito medo, muito ódio. E exatamente no dia que o Papa foi embora, depois da favela estar totalmente enfraquecida, perder suas armas, perder seus chefes, a Secretaria de Segurança Pública determinou que o BOPE saísse da favela. Os homens de preto, aquele que usa a caveira na boina, são maus à beça, tentaram sensibilizar as autoridades. Olha, não é bem assim, se a gente sai, isso aqui vai ser invadido, vai ser pior ainda. Já que a gente está aqui, vamos ficar. Não, a missão de vocês acabou. Era, de fato, pacificar a favela para que o Papa dormisse. Então, esse era o nosso contexto inserido na década de 91. Não era só maldade envolvida no processo, não, tá, gente? Realmente era um entendimento mundial de que a questão era questão de guerra. O Rio é violento? É uma pergunta que a gente faz. Só existe uma forma de se medir a violência, é o número de homicídios para cada 100 mil habitantes por ano. Então, a gente está assim hoje. São Paulo, 11,2, né? Por 100 mil habitantes. Rio, 32,6. Então, de fato, nós estamos 3 vezes mais violentos que São Paulo. Por que homicídio não roubo? Porque não dá para esconder, a princípio, não dá para esconder cadáver. A rede de saúde acusa o recebimento do cadáver, da morte, do óbito. Então, é a forma mais precisa de você entender se uma cidade é violenta ou não. Então, Rio, de fato, é violento. Aí a gente vai naquelas causas da violência, que a gente não consegue esclarecer até hoje muito bem, mas lá, pobreza é causa? Não, o estado mais pobre do Brasil não é violento, que é o Piauí. Desigualdade social? Não. Os bairros mais desiguais do Rio de Janeiro não são violentos. O Leblon e São Conrado. É o desemprego? Não. Rio de Janeiro é a cidade com maior oferta de emprego formal no país. E, aliás, quando você mais tem emprego no Rio de Janeiro, que é o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, é o mês que você tem mais violência. Então, é o tráfico de drogas. Olha que interessante. O bairro do Rio de Janeiro hoje, onde menos se apreende maconha e cocaína, é o bairro onde mais se aumenta o homicídio hoje no Rio de Janeiro, que é a Zona Oeste, que é o subúrbio de Campo Grande. Então, a gente pode desconstruir cada uma dessas causas. Logicamente, com cuidado, porque essas causas aliadas potencializam, sim, a violência. Mas, se a gente ficar em cima disso, a gente não vai a lugar nenhum. A dominação territorial. Rio de Janeiro hoje se mata por exploração de qualquer atividade econômica ilegal, seja transporte de vans, gangues disputam território para as vans, mototáxi, gangues disputam território para mototáxi, venda de coco, gangues disputam território para venda de coco na praia, armado, com homicídios. Instalação de máquinas de caça-níqueis. Gangues disputam território para instalar máquinas de caça-níqueis. Oferecer crédito bancário. Gangues matam nas favelas de milícia para poder ter o monopólio do crédito, do empréstimo. E olha, não tem zero de
inadimplência, não tem taxa de inadimplência, é impressionante. Zero. Inadimplência. E gangues disputam território no Rio de Janeiro para vender sinal de TV a cabo. Ou seja, o Rio de Janeiro hoje se mata em função da disputa de território. Qualquer atividade ilegal ilícita determina território, determina que você precisa de capilaridade, né, para chegar no cliente, você precisa de espaço. Então essas gangues protegem esses espaços. Lógico que a elucidação do homicídio, e a nossa polícia é a polícia que menos elucida homicídio no mundo, lógico que se a polícia civil começar a elucidar com mais velocidade, você vai reduzir o homicídio, não tenha dúvida disso. E a Polícia Civil está fazendo um esforço em cima disso no Rio hoje. Mas como elucidar um homicídio num local como esse? Onde você tem 50, 20, 15 bandidos, é difícil até o processo de elucidação. A polícia sabe quem é, mas não consegue realizar lá a prisão. Então parece tão óbvio que a política é invadir essas localidades, utilizar da força bruta, comprar helicópteros, comprar blindados, comprar mais fuzis, realizar mais operações. Parece tão óbvio isso. Isso foi repetido no Rio de Janeiro ao longo dos 20 anos. Independente, é importante que se diga isso, da orientação política do governante. Governos de esquerda, de centro, de direita, todos fizeram mais do mesmo. Todos mais do mesmo. Bom, a gente... dessa vez não, dessa vez é uma governadora que tem origem humilde, que sofreu na pele as consequências das operações policiais, conhecedora. Diferente. Foi o governo no Rio de Janeiro onde mais foram realizadas operações policiais, onde a polícia mais matou na história, durante 7 meses. Então, todos achavam que a solução era a política de enfrentamento, em função da lógica perversa que a droga era culpada da violência no Rio de Janeiro. Os números não diziam isso. A violência era em função da disputa do território, inclusive para a venda de droga. Ocupação territorial permanente. Eu coloquei um policial do BOPE ali, é uma foto, isso aí não foi montado, tá? Por favor, era uma situação verdadeira. O policial do BOPE realmente, o Coronel Renê, ele está passando a criancinha lá, ele cumprimentou, não tem montagem nisso aí. Mas é tão óbvio isso, ocupar o território de forma permanente, por que ninguém pensou nisso antes? Bom, ocupando o território de forma permanente, continua existindo o tráfico subterrâneo. Ele nunca deixou de existir. Ele vai continuar. Existe demanda e as pessoas vão comprar cocaína e maconha no delivery. Alguém precisava assumir que a ocupação não era para enfrentar a maconha e a cocaína, que a ocupação era para reduzir o número de homicídios, para acabar com a ditadura do fuzil. É uma verdade difícil de você admitir. A gente não está aqui para acabar com as drogas, a gente está aqui para acabar com a violência, com o homicídio, com a morte, com a ditadura do fuzil. Bom, então não era tão simples como se imaginava. Foi feito, está sendo feito no Rio de Janeiro, e quando o TED me convidou, eu falei assim, bom, eu gostaria de falar de um processo de renovação no Rio de Janeiro. Como falar de um processo de renovação sem a gente ser chapa branca, sem ser oficial, sem vender uma esperança que não pode ser atendida? Pois bem, esse não é um anseio do governo de Estado, é um anseio da sociedade. A aprovação da ocupação territorial permanente hoje é da ordem de 94%, inclusive nas comunidades que foram ocupadas. Então, é algo maior do que uma política de governo, é uma política de Estado, uma política de sociedade. A gente não vai mais conviver sem isso. E o resultado? Migração de bandidos para outras áreas. Bom, é o que a gente repete, a gente fala. Eu falei isso na condição de um pesquisador, sociólogo que sou. Eu falei isso. Quebrei a cara, não houve migração. Está havendo uma redução muito significativa do roubo de rua no Rio de Janeiro. Nós temos vias expressas hoje que não tem roubo de carro há 90 dias, que é o Alto da Boa Vista. Eu, na condição de pesquisador, eu errei. Eu falei, não, vai aumentar o roubo de rua. O bandido não vai conseguir vender cocaína e ele vai migrar
para outra atividade ilícita. Errei, migrou para a economia informal. A economia informal absorveu ele. Alguns chefes, pontualmente, migraram de favelas. Mas como eu errei também, quando eu disse que o crack ia aumentar o roubo no Rio de Janeiro. Bom, o crack, onde ele se estabeleceu, ele aumentou o roubo. Qualquer capital do mundo, a Cracolândia em torno, aumentou pequenos roubos, pequenos furtos. E o dependente, o viciado, ele precisa lá de R$ 5 para fumar seu crack. O crack se estabeleceu no Rio de Janeiro há pelo menos 5 anos. Ele já vende mais que a maconha em várias favelas do Rio de Janeiro. E, por incrível que pareça, até que algum pesquisador determine o motivo, a proliferação do crack no Rio de Janeiro não aumentou o roubo. O roubo está caindo em alguns bairros na ordem de 50%. Bom, então qual é a nossa ideia? Não é uma conquista de governo, é uma conquista de sociedade. Devemos manter essa conquista, logicamente, criticando, apontando falhas. Lá no início, na Guerra Particular do João Salles, no documentário, eu falava assim, olha, isso aqui não é só polícia não resolve. A gente sabe que uma política efetiva determina interação com esporte, lazer e cultura mais do que tudo. E ontem um debate com o Júnior, era esse, né, Júnior? Leonardo, um debate, a única mancha que você aplica efetivamente em cima da mancha criminal é a mancha de falta de cultura. É o único dado que a gente tem consolidado em pesquisa. Onde você estabelece uma lona cultural, você reduz a violência imediatamente. Então, equipamentos culturais, de fato, funcionam na ótica da prevenção tão bem quanto a polícia. Finalizando, o risco da descontinuidade. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer o Brizola antes de ele morrer. Ele estava, o Vivaldo Barbosa lançava um livro, eu fui no lançamento do livro do Vivaldo Barbosa. Até então, eu odiava o Brizola com uma coisa, ódio. Até no livro Elite da Tropa tem um capítulo lá sobre a gente numa alucinação, falando sobre a morte do Brizola, como seria bom para o Rio de Janeiro, né? Mas, vamos lá. Ele criou uma estrutura de 500 CIEPs. Esse é o CIEP 419. Ele consolidou a estrutura da escola integral, da criança chegando às 7 da manhã. Tem problema. Deixa que faça assim. Ele criou a estrutura da escola em tempo integral, consolidou a política e em 7 meses... Perdão. Cadê? Isso aqui? Tá bom. Em 7 meses, numa oportunidade do novo governo, foi abaixo e a escola passou a ser em tempo até 3 turnos e tudo acabou. Então, eu comparo o risco da descontinuidade e uso o CIEP como exemplo e peço a todos que estão aqui, independente da classe social, se está mais beneficiado pela ocupação permanente ou menos beneficiado, eu peço a todos que a gente compre essa ideia e defenda isso de forma permanente para o Rio de Janeiro. É bom para todos, é bom para a classe média, é bom para pobre, é bom para rico, é bom para a cidade, é bom para todo mundo. É uma obsessão pela redução de homicídios. Muito obrigado, hein?